Nas vastas florestas de Seoni, uma lenda vive. Um predador cujo nome faz até os mais bravos guerreiros recuarem. Sher Khan, o tigre de Bengala marcado pelo fogo, reina absoluto sobre sua selva. Mas e se esse titã cruzasse as fronteiras e adentrasse as terras do reino? E se os leões de O Rei Leão fossem desafiados por essa força imparável da natureza? Hoje vamos explorar esse confronto épico, usando as versões de live action onde a realidade e a ficção se encontram, e onde podemos finalmente descobrir: existe um leão capaz de enfrentar Sher Khan e viver para contar a história? Os primeiros desafiantes, a Era dos Jovens Guerreiros. Voltemos no tempo, para os dias em que Mufasa e Scar ainda eram jovens, quando outras patas pisavam as terras africanas e outros rugidos ecoavam pelo horizonte. Shaju e Azibo, os guerreiros promissores. Shaju, o leão que quase derrotou Eshe em combate. Azibo, aquele que ousou enfrentar o jovem Mufasa de igual para igual. Dois guerreiros com coragem inquestionável, dois nomes que mereciam respeito em suas terras. Mas imagine o cenário: a savana africana sob o sol escaldante, e surgindo entre as sombras das árvores uma figura listrada, massiva, com olhos que brilham como brasas. Sher Khan adentra o território. Shaju e Azibo, mesmo lutando lado a lado, mesmo com toda a sua bravura e técnica, enfrentariam algo além de sua compreensão. Não seria uma questão de coragem ou habilidade, seria uma questão de física pura. Sher Khan carrega quase o dobro do peso deles em pura massa muscular. Suas garras são maiores, suas presas mais longas, sua mordida devastadora. O confronto seria breve, brutal, definitivo. Sher Khan venceria, e mesmo no auge de suas vidas, nem Shaju, nem Azibo teriam força para mudar o destino. Shigaru, o soldado leal. Das sombras do bando de Obaze emergia Shigaru, um leão de porte comum, mas coração valente. Um dos principais guerreiros de seu grupo, respeitado por sua natureza combativa e lealdade inabalável. Mas em um duelo de vida ou morte com Sher Khan, o respeito e a lealdade não seriam suficientes. O tigre é simplesmente maior em todas as medidas que importam no combate: altura, peso, alcance, força de mordida. Shigaru cairia com honra, mas cairia. Sher Khan passaria sobre ele como uma tempestade sobre uma árvore solitária. Macego, o pai de um rei. Macego, um leão de bom porte, mas juba menos desenvolvida. Suas patas dianteiras ficavam mais expostas e seu corpo, embora forte, não carregava a massa muscular necessária para enfrentar um predador do calibre de Sher Khan. Ironicamente, Macego seria finalizado ainda mais rapidamente que Shigango. A falta de proteção da juba deixaria seus pontos vitais vulneráveis, e Sher Khan, mestre em golpes precisos e letais, não perderia tempo. Uma investida, uma mordida certeira na coluna, e o pai do futuro rei tombaria. A geração crescida, quando os jovens se tornam reis. Os anos passaram, os filhotes se tornaram adultos, as jubas cresceram, os músculos se desenvolveram, as cicatrizes de batalha marcaram seus corpos. Mas será que isso seria suficiente contra o terror de Seoni? Scar, o príncipe das sombras. Quantos não estiveram Scar ao longo dos anos? O irmão fraco de Mufasa, o invejoso, o esquelético. Mas a verdade é mais complexa que parece. Scar carrega em suas veias o sangue de Obaze, o leão mais imponente de toda a franquia live action. Scar é forte, ágil, conhece as artes da caça e do combate. Ele provou sua letalidade ao enfrentar Simba e levar vantagem em combate direto, mesmo em idade avançada. O problema de Scar nunca foi falta de potencial, foi escolha. Ele se isolou, abandonou o treino físico, deixou de caçar, tornou-se sombra do que poderia ter sido. Mas imagine, Scar face a face com Sher Khan, o leão das sombras, olhando nos olhos do tigre marcado pelo fogo. Scar, com toda sua inteligência, reconheceria a verdade imediatamente. Este não é um inimigo que se vence com truques ou armadilhas. Este é um predador que demanda força bruta, resistência física, proteção natural. Scar tremeria, não de covardia,
mas de reconhecimento. Ele saberia que sua juba pouco desenvolvida, sua musculatura reduzida, seu corpo enfraquecido pelos anos de negligência, nada disso seria páreo. Se forçado a lutar, Scar seria finalizado com precisão cirúrgica. Shere Khan não daria chances, não cometeria erros. Seria rápido, eficiente e mortal. Os três grandes, os últimos defensores. Chegamos agora aos três leões mais poderosos da franquia. Os nomes que inspiram respeito, medo, admiração. Se existe algum leão capaz de enfrentar Shere Khan, seria um deles. Ou será? Kyrus, o comandante das Terras Externas. Kyrus, líder dos Leões das Terras Externas, um comandante que viveu em guerra, que liderou batalhas, que conquistou territórios, um nome que fazia outros leões baixarem a cabeça. Mas há algo sobre Kyrus que precisa ser dito. Ele é mais comandante que guerreiro. Observem sua história de combate. Golpes mal calculados contra Mufasa, falhou em finalizar o jovem Scar quando teve todas as oportunidades. Quando levava vantagem em batalha, ficava brincando, subestimando, perdendo tempo. E no final, foi derrotado por Mufasa com estratégia improvisada no calor do momento. Kyrus tem ferocidade sim, tem experiência em guerra sim, mas em combate individual, um contra um, onde não há exército para comandar, nem estratégia de grupo para executar, suas falências aparecem. Agora coloque Kyrus contra Shere Khan, um tigre que também vive em guerra, que também comanda toda a selva de Seone através do puro medo, mas que ao contrário de Kyrus, é letal em combate individual. Shere Khan não comete os erros de Kyrus. Seus golpes são calculados com precisão milimétrica. Ele não brinca com presas, não subestima adversários, não desperdiça vantagens. Quando Shere Khan ataca, ele finaliza. O confronto revelaria todas as fraquezas de Kyrus. O comandante cairia e Shere Khan provaria que experiência em guerra não significa domínio em combate. Mufasa, o rei das terras do reino. Finalmente chegamos ele. Mufasa, o rei, o pai, o herói, o leão cujo nome ressoa através das gerações. Mufasa desenvolveu sentidos aguçados que o alertavam do perigo, venceu grupos inteiros de hienas em combate, sobreviveu a um ataque coordenado de 3 leoas experientes de Kyrus, derrotou o próprio Kyrus usando estratégia e inteligência de combate, feitos impressionantes, sem dúvida. Mas agora observe os feitos de Shere Khan. Venceu Baloo, um urso pardo massivo em combate de força bruta. Derrotou Bagheera, a pantera negra mais ágil da selva em velocidade e reflexos. Aniquilou uma alcateia inteira de lobos que o atacavam de todos os lados simultaneamente, mostrando domínio espacial absoluto. E há mais, existe uma cena cortada do filme onde Shere Khan venceria Rocky, o rinoceronte, na batalha final. Um tigre capaz de predar rinocerontes. Deixem isso afundar por um momento. Agora comparem durabilidade. Quando Mufasa leva uma chifrada de Guiolus, o Guino, ele fica atordoado, precisa de tempo para se recuperar e se levantar. Shere Khan leva chifradas de múltiplos búfalos durante uma debandada e simplesmente se levanta, como se nada tivesse acontecido. Maior durabilidade, maior resistência a dano. Shere Khan do live action é inspirado no tigre de Nandong, uma espécie pré-histórica. Podemos estimar aproximadamente 400 quilos para o Shere Khan do filme, considerando que ele é visivelmente mais imponente, mais musculoso e maior que a versão da animação, que já pesava entre 300 e 350 quilos. O próprio biólogo OMV House aqui do YouTube trouxe análises detalhadas sobre essas diferenças. Outro ponto interessante, as hienas tramavam contra Mufasa, conspiravam, planejavam sua queda. Mas ninguém tramava contra Shere Khan. Por quê? Porque Shere Khan inspirava um tipo diferente de medo. Não era sobre política ou poder de posição. Era sobre pura letalidade física. Shere Khan é maior, mais forte, mais pesado, mais ágil. É mais habilidoso em termos de estilo de luta, podendo lutar em pé, deitado e em 4 patas com igual eficiência. Suas presas são maiores, as do Shere Khan podendo atingir até 11 centímetros. Sua mordida tem mais força por centímetro quadrado. Mufasa teria que usar absolutamente tudo a seu favor.
estratégia, agressividade. Leões são naturalmente mais agressivos que tigres em combate, e especialmente a defesa que vem de sua juba desenvolvida. Mas, mesmo com todas essas vantagens táticas, as chances de Mufasa vencer seriam mínimas. Shere Khan simplesmente supera Mufasa em quase todos os aspectos físicos que determinam o resultado de um combate mortal. Obaze, o último defensor. E agora chegamos ao último. O leão que deixei por último por uma razão. Obaze. Obaze não é apenas imponente, ele é uma fortaleza viva. Sua juba não apenas cobre o seu pescoço, ela cobre metade do seu corpo inteiro, criando uma armadura natural que poucos predadores conseguem penetrar. Seus músculos são aparentes, principalmente no quadril e nas patas, demonstrando força explosiva e existência. Obaze carrega cicatrizes, muitas cicatrizes. Cada uma delas conta uma história de batalha, de sobrevivência, de vitória. Este é um guerreiro de verdade. Em um confronto com o Shere Khan, Obaze seria, sem dúvida, o mais difícil de finalizar. Sua juba enorme forçaria Shere Khan a mudar de estratégia. O tigre teria que focar em alvos alternativos, talvez a coluna, talvez os flancos. E sendo mais ágil que Obaze, Shere Khan conseguiria se posicionar para encaixar essas mordidas. Os golpes de Obaze seriam mais fortes que os de qualquer outro leão mencionado até agora. Suas patas carregam um poder devastador, mas mesmo assim, em comparação direta com Shere Khan, ele não tem a mesma força bruta. O tigre ainda supera em peso, em tamanho, em potência de mordida, em garras maiores, em estilo de luta melhor, e mais ágil e mais letal. Essa é a batalha que mais tinha chance de ser longa, justamente por conta da juba do Obaze. E por isso eu acredito que o Shere Khan poderia focar em uma coluna também. Obaze lutaria com tudo que tem, aproveitando cada segundo de sua experiência de combate, cada grama de sua força descomunal, cada centímetro de sua proteção natural, mas talvez ele pecaria na velocidade e agilidade por conta do seu porte hiperdesenvolvido, o que para um adversário super ágil poderia tirar muito proveito disso. Mas no final, mesmo o leão mais imponente do live action cairia, e olha galera, eu sinceramente não consigo ver nenhum deles deixando Shere Khan à beira da morte, por exemplo. Shere Khan é muito superior, e o pior é que tem fã de leão que vem criticar os vídeos que faço comparação e dou vitória pro Khan, mas a culpa não é minha. Se a Disney fez um personagem tão imponente que predava até rinocerontes, né galera? Shere Khan, através de sua agilidade superior, encontraria as aberturas. Através de sua força superior, causaria o dano necessário e altamente crítico. Através de sua experiência em finalizar presas grandes e perigosas, completaria o trabalho. Das vastas savanas africanas aos densos jungles de Seoni, a verdade é clara. Shere Khan, o tigre marcado pelo fogo, reinaria supremo. Shaju, Azibo, Shigaru, Masego, Scar, Kyros, até mesmo o poderoso Mufasa, todos cairiam diante do predador definitivo. Obaze ofereceria resistência real se Shere Khan não focasse em sua coluna, mas mesmo ele, com toda a sua força e proteção, não seria páreo para a combinação de tamanho, poder, agilidade e letalidade que Shere Khan representa. Mesmo Shere Khan focando só no pescoço do Obaze, uma hora ele ia conseguir chegar em pontos vitais, galera. Só teria mais dificuldade do que os contra os outros, mas o resultado seria igualmente pro tigre saindo com a vitória. Este não é um desrespeito aos leões, até porque eu amo leões, e o que eu mais tenho aqui no canal é vídeo de leão. Meu canal é principalmente focado em O Rei Leão, então isso é análise. É simplesmente reconhecer a realidade biológica. Tigres, especialmente espécimes excepcionais como Shere Khan, representam o ápice da evolução dos grandes felinos em termos de combate individual. O rei das terras do reino enfrentaria o terror de Seoni e, no final, apenas um rugido ecoaria pela savana, e não seria um rugido de leão.